Sabe quando a gente está na pista de kart e vê aquele piloto que parece, sei lá, nascido para correr, que faz tudo parecer fácil? Pois é, o que a gente vai ver aqui é que isso não é mágica, não é só talento, é pura técnica. E a gente vai desvendar os segredos que fazem um piloto comum virar um campeão. Então, qual é o segredo? Por que alguns caras são sempre mais rápidos? Bom, na maioria das vezes, a resposta não está no kart ou no motor, está em alguns detalhes, umas técnicas-chave e, claro, na cabeça do piloto. É isso que separa quem sobe no pódio do resto da galera. E para entender como ser rápido, a gente precisa primeiro entender o erro que deixa todo mundo lento. Exato. Antes de pisar fundo, a gente tem que tirar o pé dos maus hábitos. O primeiro passo é entender o erro número 1, aquele que quase todo mundo comete sem nem perceber. Esse erro tem nome, é o overdrive. É aquela ânsia de entrar na curva com tudo, sabe, o mais rápido possível. Só que no kart, essa agressividade toda acaba virando uma briga com o volante. Você força o kart, ele não responde, e o resultado é que a sua saída de curva, essa fica toda comprometida. Você perde um tempo precioso. E essa frase aqui define tudo, né? Tentar ser mais rápido do que a pista permite. É exatamente isso. É uma briga contra a física. E olha, spoiler, a física sempre ganha. O grande lance aqui é entender que, muitas vezes, ser suave no volante é muito, mas muito mais rápido do que ser agressivo. E aí vem aquela máxima do automobilismo: menos é mais. Entrar mais devagar para sair mais rápido. Pode parecer loucura, mas o segredo não é frear no último milímetro. O segredo é conseguir voltar a acelerar o mais cedo possível. Uma saída de curva forte, com o pé no porão, vale muito mais do que qualquer entrada de curva no limite. E para fazer isso, a gente precisa dominar a arte da curva. Beleza, então, vamos para a parte prática. A técnica. Em qualquer circuito, o que define seu tempo de volta não são as retas, são as curvas. É ali que a mágica acontece. A forma como você contorna uma curva decide tudo. Todo mundo que já pilotou um kart ouviu falar disso aqui, né? O famoso traçado fora, dentro, fora. É o beabá da coisa. Você abre para a curva por fora, ataca o ápice por dentro e espalha para fora na saída. Simples. Mas os pilotos que vencem corridas usam uma versão, digamos, turbinada disso. E aqui está o pulo do gato. O ápice normal, que é o meio certinho da curva, é o que parece mais lógico. Mas o segredo é o tal do ápice tardio. O que é isso? Você atrasa um pouquinho o ponto de tangência na curva. Parece que você está perdendo tempo, certo? Errado. Ao fazer isso, você sacrifica a entrada para ter uma saída de curva muito mais reta. E é nessa saída que você ganha um tempo absurdo. A lógica é genial. Com o ápice tardio, é como se você estivesse esticando a reta seguinte. Você consegue apontar o kart para frente mais cedo e pisar fundo antes. E no kart, que não tem aquela potência toda para retomar a velocidade, cada segundinho com o pé cravado no acelerador é ouro puro. Certo, a linha ideal já está na cabeça, mas pilotar kart não é só virar o volante e pisar nos pedais. Para ser rápido de verdade, você precisa sentir o kart, ser parte dele. E isso envolve usar o próprio corpo de uma forma que pouca gente imagina. Olha que interessante, o kart não tem diferencial como um carro. O eixo traseiro é uma barra de ferro sólida, então as duas rodas de trás giram juntas, sempre na mesma velocidade. Numa curva, isso seria um desastre, o kart ia só reto. A solução? O chassi inteiro é projetado para torcer, para flexionar. Essa torção levanta um pouquinho a roda de dentro da curva e aí sim o kart consegue virar. E aqui vem a parte que explode a cabeça de muita gente. A gente pensa em curva e pensa em quê? Moto, né? Inclinar para dentro. Só que no kart é exatamente o contrário. Você precisa ajudar o chassi a torcer. E para isso, o movimento é o oposto do que o instinto manda. Então, a regra é clara. Na curva, você joga o seu tronco para fora. Isso mesmo, para fora. Fazendo isso, você põe mais peso nas rodas de fora, o que ajuda o chassi a torcer e a levantar a roda de dentro. O resultado, o kart aponta para dentro da curva muito melhor. Ele gira com mais facilidade. É um detalhe que faz uma diferença brutal. Ok, a gente já falou de técnica, de sentir o kart, mas corrida não se ganha só com isso. A próxima etapa é o jogo mental, a estratégia. É aqui que as corridas são decididas, muitas vezes bem antes da bandeirada final. 200 milésimos, 0,2 segundos. Parece nada, né? Um piscar de olhos. Mas num grid de kart competitivo, o que isso realmente significa?
Pois é, essa mixaria de tempo pode ser a diferença entre fazer a pole position e largar lá no meio do bolo em nono lugar. Isso mostra que quando o nível é alto, todo mundo pilota bem. A vitória, então, está nos detalhes. E a estratégia, o pensar a corrida, que vai achar esses centésimos que ninguém mais vê. Olha só que história, um piloto que ganhou um monte de corridas, mas acabou vice-campeão. Como assim? Simples. Ele não leu o regulamento direito. Ele focou só em vencer, mas o sistema de pontos do campeonato, que tinha a regra de descarte do pior resultado, premiava mais quem era constante. Moral da história? Ler o regulamento é tão importante quanto saber pilotar. E cada regra muda completamente o jeito de correr. Por exemplo, se o campeonato permite descartar o pior resultado, você pode arriscar mais em uma outra corrida sabendo que um erro não vai te custar o título. Ou então, uma corrida na chuva que vale o dobro de pontos, de repente, essa vira a corrida mais importante do ano. Ignorar isso é dar a vitória de bandeja para o adversário. Bom, a gente já falou da técnica, do feeling com o kart e da estratégia. Falta a última peça desse quebra-cabeça, talvez a mais importante, a cabeça do campeão. A mentalidade que junta tudo isso na hora que a pressão aperta de verdade. E é exatamente isso. Ser um bom piloto não é só saber a hora de acelerar e de frear. Os melhores, os que realmente se destacam, têm uma força mental que vai muito, muito além da habilidade no braço. É ter controle emocional para não perder a cabeça depois de levar um toque ou cometer um erro. É o pensamento estratégico de calcular o risco e a recompensa de cada manobra, em tempo real. É saber se adaptar quando o kart começa a falhar, quando o tempo muda, ou quando um adversário faz algo inesperado. E, acima de tudo, é nunca desistir. Porque, como diz o ditado, corrida a corrida, e tudo pode acontecer. No fim das contas, o que separa um bom piloto de um verdadeiro campeão? É a combinação de tudo isso que a gente viu. A técnica apurada, a sensibilidade com o kart, a estratégia afiada e a mente forte. É o pacote completo. Dominar a máquina, a pista, as regras, tudo isso é difícil, mas talvez o maior desafio seja dominar a si mesmo. E aí fica a pergunta para fechar. O que falta para você juntar todas essas peças? O caminho para a vitória? Bom, ele começa agora.